Então, na última aula, pegando aqui ó, no conteúdo do sexto ano, basicamente a gente tem aqui um trabalho que é para ser entregue para amanhã. Ó, a atividade está no PDF da aula. Então a gente tem ali uma atividade que é exatamente fazer essa conta aqui, ó, do exercício 1, do exercício 2, do exercício 3. Não esqueça de enviar. Temos também a relação que a gente viu na última aula sobre vazão, né? O que era vazão? Vazão era a quantidade de água que saía em um determinado tempo. Aqui, ó. E basicamente a gente viu lá que quando a vazão que sai é maior do que a vazão que entra, né, a gente vai ter que esse recipiente ele vai tender a esvaziar. Ou seja, vai sair mais água do que está entrando. Então ele vai tender a esvaziar. Já quando eu tenho o processo contrário, ou seja, quando eu tenho mais água entrando do que saindo, eu vou tender que esse recipiente ele vai encher. Certo? Isso aí foi o que a gente viu aí nessas últimas aulas. Alguma dúvida até então sobre vazão, definição de vazão, o que é? Então, são só esses dois deveres? Desculpa, repete, não escutei. São esses dois deveres. Então, a gente vai ver agora a questão dos deveres, né? Que eu Não, ver... porque eu pensei que tinha trabalho, eu não tinha visto, porque isso daí eu fiz. Então, aí o que eu tinha pedido para vocês era aquele recipiente, para perguntar qual que enchia primeiro. Então, Lembra isso que eu pensei que era trabalho mesmo, sabe? Trabalho de folha, cartolina, coisa Não, diferente. não, não, não. Por enquanto sem trabalho de folha e cartolina. Tá, vamos pro simples. Então, vamos lá. A gente viu o que significa boia d'água, né? Vemos que é o que ele ajuda a medir ali o nível da água. Quando o nível da água enche, ele para de entrar água. E começamos a ver a definição ali da vazão. Né? A água ela vai tender a passar para o 1, vai passar para o 2, vai passar para o 3, vai passar para o 4. E Depende de quanto tá ficou para saindo casa muito. esse exemplo aqui, ó, aonde a gente tem que tentar identificar qual é o recipiente que enche primeiro, certo? E aí, o que Posso vocês falar a minha acham? resposta? Eu acho É que é G. a G, que é o que vai encher primeiro? Mas alguém acha Sim. que também é a G? Eu coloquei F. Eu coloquei F. F? Uhum. Tá bom. Mais alguém? Qual a alternativa Também de coloquei vocês F. aí? F. Mais alguém, gente? Eu coloquei F. Quais são as letras que vocês acharam? Eu coloquei a letra G. Letra G também? Mais Eu alguém coloquei a ainda? letra G. Todo mundo acha que é a letra G? Ou a letra F? Eu coloquei a letra E. Letra G. Beleza. Júlia acha que é de letra G. Então, vamos verificar se é ou não. Então, o que acontece? O que vai determinar aqui vai depender de dois fatores. Lembra que eu falei da vazão? Então, ó, para mim é letra G, beleza. Então, ó, aqui o que eu tenho para vocês, ó? Eu montei o mesmo sisteminha com todas as letras. E o que eu vou fazer? Eu vou dar o play e a água ela vai descer escorrendo. Tudo bem? Então, no primeiro passo, a gente vai escorrer com ela com a mesma vazão. Então, tudo igual. E aí a gente tem um fator bem interessante. Ó. A coluna de água, ou seja, o nível de água que vai ter, influencia. Ó. Repara que aqui eu tenho um quadradão bem grande. Ou seja, eu tenho muita, muita água para poder encher. Então, ele vai ter uma pressão muito elevada. Então, vamos ver o que vai acontecer primeiro. Ó. Dei o start. Repara ali que ele está começando a encher. Ó. Então, vamos ver qual que vai encher primeiro. Ó. Repara, ó,
Ah lá, o B está enchendo, está passando para o D e está chegando no G. Só que Já repara que encheu. antes do G encher, o primeiro a encher foi quem? Foi o A, ó. Depois o segundo a encher foi o B. Aí depois que encheu o A, depois que encheu o B, agora toda a água está vindo aqui para o C. E aí sim ele está descendo para o G, ó. Então o G, ele vai encher, só que ele vai demorar um cadinho para poder encher. Olha lá, ó, ele está indo. Aí ele encheu agora o G. Eu pensei que fosse o G, porque ia ficar passando de um pro outro. Aí ia demorar pra chegar nos outros, aí encher ele pra depois encher os outros. É, a Eu ideia foi pensei que boa. o A não ia encher, por causa que ele ia ficar passando pros outros. Então, mas é aquilo que eu falei, lembra? Se a água que está entrando é muito maior do que a água que está saindo, então ele vai encher mais rápido do que os outros. A gente vai Mas fazer tá o teste. falando que a vazão é igual. Então, É, aqui professor. no caso a vazão é igual, só que a quantidade de água, a pressão ela é muito maior. Mas aí o que acontece? Eu vou diminuir ali a vazão para ela ficar mais ou menos igual. Vou diminuir ali a pressão para que a vazão ela fique mais ou menos igual. E olha que interessante, ó. Depois do C, ó, ele vai tender a encher o D. E junto com o D, ó, o D e o E eles enchem praticamente juntos, ó. E aí, ó, realmente a água ela vai descer aqui, ó, o H ele vai encher em consequência, então a gente tem ali, ó, o A, o B, o G, depois a gente vai ter o D, vai ter o E, depois vai encher o H, né, o H está terminando de encher, ó, encheu, e aí vamos continuar vendo ali, ó. Então, ó, o L está terminando de encher, o F também. Ó, o C praticamente já encheu também, né? Está no máximo dele. O J, ó, ele não tá, ele para ele poder encher O A tá totalmente, ele tem esvaziando. que encher o I e para poder encher o I tem que encher o K. Repara que agora no finalzinho, ó, a vazão ela diminuiu, ó. A quantidade de água que está caindo é menor do que a quantidade de água que está saindo, ó. Então repara que o A está começando a esvaziar, ó. Ah lá, agora o F encheu, ó, totalmente. A quantidade de água O L aqui, ó, também. ela já está diminuindo, está acabando. Então repara que a água ela está saindo do A e a tendência é o quê? A tendência é ela ir para o ponto mais baixo, ó. Então ela tá, toda a água está tentando sempre preencher o que fica mais no fundo. Então como ainda não preencheu o K, como não preencheu o I, então toda a água está descendo para lá. Então por isso que a gente vai ter ali, ó, que o A está tendendo a esvaziar. E nisso que o A está esvaziando, ó, a gente vai tendo ali que o resto vai enchendo. Ó. O K já encheu. E o I está enchendo aqui. Ó. Então praticamente o último a encher é o I. Olha lá. Repara, ó, o A praticamente ó, ele já nivelou o nível de água dele. Ó, praticamente. Ó. Para quê? Para poder encher o I. Vamos fazer agora o mesmo teste, só que o que eu vou fazer? Agora eu vou diminuir um pouquinho essa vazão. Então, ó, diminuir só um quadradinho. Diminuir em 25%. Para poder manter mais ou menos a mesma vazão, porque a pressão vai influenciar. Então, vou ver se vai ter alguma diferença.
Ó, então tá descendo agora menos água. Vamos ver se é suficiente para o sistema. Repara que agora, ó, vai acontecer exatamente aquilo que vocês falaram. Ó. A água que está entrando, ela não consegue encher o meu A. Quem está enchendo primeiro agora? Foi o B, ó. O B foi o primeiro a encher. B. Ó, o A está quase enchendo, mas não encheu. Ó, vamos ver se ele consegue encher antes do G. Ó, Já quase encheu. enchendo. Já encheu. Olha lá, o G já tinha enchido, ó. Então, o B encheu primeiro, o H encheu segundo, o A encheu depois, e aí agora a água tá vindo, ó. Tá vindo por aqui. Ó, é capaz de ele conseguir encher, quase que vai conseguir encher o D primeiro, antes da água chegar aqui embaixo, ó. Vamos ver ali, ó. Ó, o D tá praticamente cheio, né? Só que ele só vai encher quando o E encher também. Porque eles estão conectados aqui pelo cano. Então vamos ver se dessa vez o último a encher vai ser de novo o I. Então ó, o D e o E já foram. Aí depois quem encheu da outra vez foi o H, né? O H tinha enchido. Depois o F tinha enchido. Depois o L. Então, ó. Olha lá, só agora que ele vai começar a encher o I, né? Só que do I ele vai lá pro K. Ó, então repara que o A ele já diminuiu bastante, ó. O B já está começando a diminuir. O L e o F estão mais ou menos no mesmo nível. O L eu acho que vai encher primeiro. Olha lá, o L encheu primeiro. O F encheu agora. E realmente, parece que aqui, ó, o K ele vai encher. A água vai descer daqui, vai encher o K. E o I vai ser o último a encher. Então repara ali, ó, só de eu ter mudado um tracinho, quem antes enchia primeiro o A passou a ser o B. Vamos ver se eu mudo mais um pouquinho, o que que acontece. Então, ó, vou adicionar mais um quadradinho. Opa. Então, agora eu reduzi mais 25%. Então, vamos ver, a pressão ela vai se igualar. Foi 50% aproximadamente. Então, 50%, isso aí. Tá na metade ali, ó. Então, vamos ver agora quem enche primeiro. Agora, provavelmente, o G deve encher primeiro.
Porque como a água está entrando, a água que está entrando é menor, então isso dá tempo do G encher. Então, ó, realmente o G agora foi o primeiro a encher. Aí vamos ver qual vai ser o segundo. Ó, repara que o B ele já não enche mais, ó. A água tá vindo ali, ele não consegue mais encher, ó, já meio que estabilizou. A mesma coisa acontece pelo A ali, ó. Então, provavelmente o próximo a encher deve ser o D e o E juntos. Ó, tá aumentando o nível ali. Então agora o D e o E vão encher. Professor, nisso também depende do tamanho do cano? Depende. Depende no caso do diâmetro dele, da espessura dele. Porque se ele for um cano muito largo, a água ela vai fluir com mais facilidade. Se ele for menor, a água vai ter mais dificuldade de passar por ali. Que é exatamente a vazão. A vazão ela depende do quê? Depende da área. Né? Por exemplo, quando a gente vai mexer com uma mangueira. Se a gente aperta o bico da mangueira, o que é que acontece? A água ela vai mais longe. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Ou seja, a gente está diminuindo aquela área e está dando mais pressão para essa água. Então a água está saindo com uma velocidade maior. É mais ou menos isso que a gente Igual está... quando você pega uma mangueira e bota o dedo na metade dela, ela vai muito mais longe. Então, é exatamente isso. Ou seja, a gente está alterando o diâmetro dele. Ou seja, a espessura desse cano. É isso que a gente está mudando. Que é o que vai Então, fazer qual com que que ele é vá mais o longe. certo do dever? É o que? Desculpa. Então, qual que é o certo do dever? Depende, lembra, depende de qual vai ser a vazão. Ou seja, depende de como Você está tiver o dizendo meu que a vazão sistema. é igual. Então, se você botar que a resposta é o G, tá certo. Se você botar que a resposta é o A primeiro, também tá certo. Se botar que é o B, também tá certo. Ou seja, tudo vai depender de como tiver configurado o seu sistema. Que repara ali que eu só troquei uma pecinha aqui em cima, ó, bem pequenininha. E isso já mudou totalmente a resposta. Ou seja, como ele iria se comportar. Então depende de como você estiver analisando o sistema. Então as três respostas estão certas. Né? Porque tudo vai depender como o sistema se comporta. E repara que em todos os casos eu estou mudando o que? Eu estou fazendo com que essa vazão ela atue de forma diferente. Né? Ou seja, uma hora ela vai encher um primeiro, na hora vai encher o outro, na hora vai encher outro recipiente. Né? E assim a gente vai tendo as mudanças. Mas o processo em si é o mesmo. Tudo depende do quê? Da quantidade de água que entra e da quantidade de água que sai. Só que aqui a gente não está analisando um recipiente. A gente está analisando vários. Então o meu B depende da quantidade de água que entra e quantidade de água que sai. O meu C ele Professor, vai entrar por um lado e vai sair por dois lados. Então isso vai realmente afetar. Mas a ideia de ter pensado que o G enchia primeiro, tá certo. É uma ideia muito boa. Né? Ou seja, ele sempre vai tender para o recipiente onde estiver na localização mais baixa possível. Então aqui, ó, de A para B, B só conecta C.
Mas o C ele conecta o J e conecta o D. Só que se a gente for olhar na tubulação, a tubulação entre C e D é mais baixa. Então a tendência é que a água vir para D primeiro, para depois ir para o J. Então ele vai tender a encher primeiro o G do que o restante dos outros. Então tá certo. Essa linha de pensamento tá correta. Né? Professor, Fala. mesmo sendo vazões diferentes, quase sempre tendo certeza que vai encher todos esses potinhos? De certa forma, sim. O fato de ser diferente vai demandar aí um tempo maior. Né? Porque aí o volume vai ser maior e tudo mais. Mas a ideia basicamente é a mesma. Pegaram a ideia, gente? Vai demorar. Conseguiram tirar a dúvida? Então, A minha não. deixa eu só anotar isso aqui. Professor, então a resposta desse exercício é impossível ser uma só. Por causa que depende de todos os fatores, né? Tio, Sim. Oi. então não tem nem resposta certa nem errada? Podem estar certas? Não, a princípio vai estar certo também. Tudo vai depender das condições com que ele vai ter. É. Eu tinha colocado a F. Qual a F? A F ela vai ser uma das últimas a encher. Né? A gente tem ali como sendo primeira, pode ser a A, ou a B, ou a G. Tio, Elas vão mas ser as. no que eu vi, a F tá iniciando primeiro. Mas foi aquilo que a gente viu aqui, ó. Depende de caso a caso. Às vezes não é tão simples assim não, ou seja, depende de vários fatores. Repara que eu mudei só um fatorzinho aqui, ó. E isso já alterou nosso exemplo todo. Então, não é tão simples. Alterou qual tanque que enche primeiro. É isso aí, não é tão simples eu dizer que ele vai encher primeiro que o outro. Eu tenho que saber de mais coisas para poder confirmar isso direito. Calma Deixa eu aí, tirar. tio, rapidinho, só pra mim copiar aqui a coisa. Pera aí. Pode copiar ali, só tô trocando a foto. Pronto. Então os possíveis valores ali que a gente tem, ou vai ser o A, ou vai ser o B, ou vai ser o G. Ou seja, Então o K sempre vai ser o último? qual que vai ser o último? O K, Ele tá perguntando. Não, o K, repara que depois que ele enche o K, ele vai encher o I. Então, para encher o I, ele tem que encher o K primeiro. Então, na verdade, o último é sempre o I. Ele que vai ser o último. Né? Porque primeiro tem que encher o K para depois encher o I. Senão não vai funcionar.
Alguma dúvida, gente? Não. Espera só um pouquinho que eu já tô acabando. Aham. Tio, Oi. teria alguma possibilidade do I ser o primeiro a encher? Eu acho que não, porque para poder encher o I, o K já deveria ter enchido. Então, antes do I Uhum. encher, o K tem que encher. Ah, tá. Né? Porque ou não tem como a vazão, para a vazão poder chegar aqui, vai ficar muito difícil, né? Hum. Eu acho que realmente o I ele vai ser sempre um dos últimos a encher. Se diminuísse o cano que vai do I até o K, ia encher primeiro. Pode ser. Quer testar? Vamos testar aqui, ó. Vamos ver aqui se eu consigo mexer. Espera aí. Pronto. Ó, diminuí o cano ali do... pior que eu fiz isso aqui antes. Nem vai adiantar, pera aí. Pronto, eu tenho que mudar depois de mexer aqui. Deixa eu ver aqui as informações. Não tem. Mas dá pra gente alterar aqui. Ó, se eu diminuir o cano pela metade. Pronto, assim vai ficar mais fácil. Então diminui o cano pela metade aqui, no caso do I. Então, por exemplo, digamos que eu diminuo o cano pela metade no caso do I. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse cara. Também vou diminuir ele para metade. Será que vai mudar alguma coisa? O que vocês acham? Você acha que muda alguma coisa? Eu Ou acho que vai mudar alguma coisa. Eu acho. Então Também vamos ver não sei isso. o que, mas eu acho que vai mudar alguma coisa. Então vamos ver se o D vai continuar sendo o mesmo. Deixa eu botar aqui. No outro a gente estava tendo um resultado um pouquinho melhor. Pronto. Bem que aqui vai ser o B, né? Então, deixa eu mudar aqui e voltar. Então vamos ver se ele realmente vai mudar alguma coisa e o G vai continuar ser o H. sendo o primeiro. Então, o que eu fiz aqui? Eu só estreitei o cano entre o C e o D e estreitei o cano entre o I e o K. Então significa o quê? Agora, entre C e D vai passar menos água. Então vamos ver se vai ser suficiente. Eu acho que pelo fato da quantidade de água que está entrando ser muito pequena, eu acho que não vai ter muita diferença. Eu teria que abrir um pouquinho mais a quantidade de água. Porque aí a água já iria mais direto para o J. Ó, parece que vai ter o mesmo efeito. Ó.
Ainda acho que é o G mesmo. Vamos ver se o G vai encher primeiro. Qualquer coisa eu abro ali e a gente testa de novo. Porque no caso, para o I poder encher, ele já tem que encher o L, tem que encher o H e tem que encher o F. Ou seja, é uma quantidade bem grande. Olha, ele está enchendo o G com mais dificuldade, mas está enchendo. Vai ser o G. Provavelmente. Eu vou ver se eu diminuo ali. Entre o J e o L. Vou ver diminuo aqui a vazão também e aumento pelo dobro. Então ali, ó. Praticamente o primeiro a encher foi o H de novo. O G de novo. Então, vou fazer o seguinte. Esse cara aqui eu vou aumentar. Pronto. E eu vou aumentar essa vazão aqui. Diminuir ela. Então agora provavelmente o B deve encher primeiro, igual que a gente viu daquela vez, né? Só que agora vamos ver se o G ele vai ser o segundo a encher. Que é agora a quantidade de água um pouco maior. Ó, o G já começou a encher. Eu acho que a letra B vai encher primeiro. Não, acho que não, porque a vazão entre o D e o G Eu é acho que igual. não vai mudar, porque só vai demorar mais ainda, porque o K tem que encher e vai encher mais devagar o K. Vamos verificar ali, ó. Ah lá, ó, parece que o J ali, ó, tá enchendo bem, ó. Ó, o J já começou a jogar ali pro I. O G eu acho que ele vai ser o terceiro, por causa que o A e o B já encheu. Quase isso, ó. Tá quase no terceiro. Isso se não for o quarto. O G parece ali realmente que vai ser o terceiro. Olha lá, já encheu o G. O J ali, ó, parece que já tá quase enchendo. O C também parece que já tá quase enchendo. Agora, o que a gente diminuiu, olha como já tá ficando água aqui no I, ó. Antes não ficava essa água no I, ó. Essa água, ela já descia toda pro K, ó. Agora já tá ficando um pouquinho de água. E aí, ó, como eu diminuí aqui, olha agora a quantidade de água que está vindo. Ó. Antigamente, qual era a outra foto? Ela vinha toda aqui, enchia o H, enchia o F, enchia o L, depois que ele começava a encher o K. Repara que agora o K, ele já está sendo quase que um dos primeiros a encher, ó. Vai encher antes do D, ó. Olha lá, encheu antes do D. Aí agora, realmente, o I, ó, ele não vai ser o último a encher, ó. Viu como só pelo fato de eu diminuir o cano, o diâmetro dele, o resultado já mudou? Uhum. E ele mudou drasticamente, ó. Agora, o último a encher provavelmente deve ser o F, ó. Ou o L, né? O L deve ser o último a encher. Tio, quando encher o J e o I vai começar, o L vai começar a encher mais rápido? Provavelmente. Quando o H encher e o F encher, aí o L deve encher mais rápido. Porque, ó, repara que a água já está começando a esvaziar, ó. Então o A já está começando a esvaziar. Aí o B vai começar a esvaziar. Aí, pro I encher, no máximo, ou a vazão ela tem que ser muito elevada, ou a
quantidade de água que entra tem que ser muito grande para poder tapar isso aqui rápido. Ou ele tem que encher o F e tem que encher o L depois. Quer ver? Vou fazer o teste. Vou diminuir aqui, ó. O nosso aqui, o G. E vou abrir todas as portas. Então a gente sabe que o primeiro que vai encher agora é o A. Vamos ver agora qual que vai encher depois. Ô, professor, Fala. será que se botar meio que um cano ligando ao tubo do H e o F, será que o F não vai encher primeiro? O G, aí Pode acabar enchendo. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste então, ó. Então vamos botar um cano que liga aqui, ó, os dois. Espera aí. Pronto. Uhum. Opa. Pronto. Então agora a gente tem que tanto o G quanto o F estão conectados. Então vou ver se vai ter uma diferença. Eu estreitei mais o G, então pouca água vai vir para o G. E vamos ver lá, ó. Provavelmente, ó, como aqui vem pouca água, o dele deve encher primeiro. Ou pelo menos a água deve descer aqui, encher o J, o I. Vamos ver o que vai acontecer. O A é o primeiro. O A já era o primeiro, porque a gente deixou a vazão no máximo, o B também. Aí agora a gente está na dúvida quem vai ser o terceiro. Provavelmente talvez o C, acho difícil porque a água está saindo bastante indo pro J. E ali, ó, no D, tá entrando pouca água, mas também tá saindo pouca água. Então, eu imagino que o dele não deve encher. A não ser que entrasse muita água e saísse pouca água. Ah lá, o C acabou enchendo. Ah lá, o J encheu também, né, praticamente. Agora provavelmente o I deve encher, ó. Repara que agora o G não enche porque toda a água que vem ele joga para o F. Então agora o G só enche se o F encher também. Ou seja, tem que encher o G, o F e o H junto. Os três tem que encher ao mesmo tempo. E a água ele só conecta e entra para esses dois tubinhos pequenininhos, ó. Então repara que aqui agora a tubulação ela não tem mais o mesmo tamanho. Ó. O J já foi o quarto. Repara que Acho que F não vai encher, não. repara que só o fato da gente ter mudado o tamanho do diâmetro ali da tubulação já mudou totalmente o sistema. Olha lá, agora o K encheu. Agora o I é capaz de encher agora o I também.
Vamos ver se ele consegue encher o I a tempo. E ó, o último cara agora a encher vai ser quem? Vai ser o E, ó. Tá vendo? O E só vai encher quando chegar nesse nível aqui, ó. Quando a água passar por aqui, ó. É quando o E vai encher. Enquanto isso, o E não enche. Ó, o H já está indo. Olha lá, praticamente encheu. Agora o G encheu também. O F está enchendo. O I, olha lá, o I está praticamente no limite, ó. Praticamente vamos dizer que ele já encheu. Então o último a encher agora vai ser o E. Então repara que se eu pegar o meu sistema, meu desenho, e se eu quiser, por exemplo, alterar a tubulação deles, eu consigo fazer com que o um enche mais rápido do que o outro. Só desenhando. Né, viu que doideira? Se eu alterar algumas dimensões, eu consigo fazer com que só um desenho encha primeiro. Por exemplo, eu quero que o L encha primeiro. O que eu posso fazer, por exemplo, o L poder encher primeiro? Deixa eu voltar aqui o meu estado inicial. Pronto. Então, se eu quiser, por exemplo, que o meu L encha... Conecta o A com o E. Então, ó, se eu quero que o L encha primeiro, eu tenho que fazer o quê? Com que a água tenha preferência de vir para o J. Então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e diminuir esse cano. Então, a água vai ter preferência de vir para o J. Agora, a água ela tem que ter preferência de vir para o L. Então, aqui, ó, eu posso diminuir esse cara. Então, ó, então agora eu já diminuí a água, ela vai vir para o J e vai ter preferência de vir para o L. Se eu chego aqui no L e diminuo esse cara também, pronto. Agora o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a água ela vai ter uma preferência maior de vir aqui para o L e ela vai ficar no L. Então, vamos ver se o L ele vai encher primeiro do que os outros. Deixa eu ver, provavelmente ele vai jogar ali e vai encher o D. Deixa eu fazer um pequeno ajuste. Pronto. Diminuir ainda mais o caminho ali do C e do D. Agora provavelmente... Diminui a entrada. Não, tudo Então, bem. já diminui a entrada ali, ó. Agora provavelmente o L vai ser o primeiro a encher. Depois do A e do B. É, depois do A e do B. E talvez do C. Então vamos ver ali se o L vai encher primeiro. Ó, então a quantidade de água que está entrando, ó, no L, ó, por enquanto está sendo maior do que a quantidade de água que está saindo. Ó, o J acabou enchendo antes.
Mas ó, consegui fazer com que o L enchesse primeiro que os demais, ó, que é a maioria. Se eu quisesse fazer com que ele fosse o primeiro a encher, aí eu só ia alterando o meu sistema. Eu posso abrir minha porta aqui, ó. E aí, ó, eu vou fazer com que a água que sai é maior do que a água que entra. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, por exemplo. Ó, joguei esse cara pra cima. Então a água que vai sair nele vai ser muito maior, né? Fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, ó, vai vir tudo pra cá. Vou jogar todo mundo aqui pro C, ó. Ó. Aí eu quero que venha aqui pro L. Então vamos ver agora se o L vai ser o primeiro a encher. Ó, aumentei a vazão de saída, então a água que está saindo do A é maior do que a água que está entrando. A mesma coisa vai acontecer para o B. E a mesma coisa vai acontecer para o C. E para o J também. Então a água que sai é maior do que a água que entra. Vamos ver se é suficiente. Ó, parece que a quantidade não foi suficiente, ó, já encheu praticamente o B, ó. Mas repara que o A não encheu, ó. Por enquanto o A não encheu. Ó, a quantidade que está saindo do C também, ó, o C não encheu. O J está quase enchendo, mas não encheu. Ó, então repara que agora, ó, olha lá, meu L encheu, ó. Eu consegui fazer com que meu B enchesse primeiro, o J enchesse depois, o C enchesse depois e o A depois. O que eu fiz? Eu só alterei o diâmetro da tubulação. Perceberam mais ou menos a diferença? Ou seja, só fui ali alterando cada um deles e aí meu sistema foi voltando ao normal e eu fui calculando tudo direitinho. Alguma dúvida sobre o conteúdo, gente? Não. Então a ideia Então, vamos lá, gente. A ideia da gente, como a gente vai ter aí o nosso recesso semana que vem, a ideia é que hoje fosse um negócio mais tranquilo, mais descontraído, certo? Só para a gente poder ver exatamente como funciona ali o fluxo, fazer como se fosse tipo uma revisão mais conceitual, mais tranquilinha pra gente. E, basicamente, a gente termina o nosso conteúdo e a gente vai dar seguimento aí ao livro 3, né? Do terceiro bimestre, sem ser semana que vem, na outra semana. Que aí a gente vê com mais calma. Imagino que até lá o pessoal já tenha pego o livro. Aqui, Fala. hoje vai ter dever de casa? Não, sem dever de casa por enquanto. Uhul. Tudo bem? Deixar vocês descansarem. Então a gente termina por aqui, gente.